Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muito amor no coração. Espero que vocês tenham tido um bom almoço, tá? Gente, hoje, como eu prometi, vamos terminar de uma vez por todas essa mentira que Adão e Eva foram as pessoas que realmente começaram a geração humana sozinhos. Vamos provar através de Caim que já existia outras pessoas, né? E vamos provar também para esses evangélicos aí, muitos, né, todos, né, que andam mentindo, dizendo que Caim casou com a própria irmã dele, né? Vamos acabar com isso, gente. Se você usa a Bíblia, fale a verdade. Fale a verdade, pare de mentir, pare de induzir as pessoas aos erros, né? Como Jesus disse: ai de ti, hipócrita, que fechais o reino dos céus aos homens, que nem entra e nem deixa os que estão para entrar. Como é que eles fecham? É mentindo, desviando a fé das pessoas, entendeu? Assim que eles fecham o reino do céu às pessoas. Porque não ensinam a verdade, não praticam a verdade. E não ensinam a temer a Deus em primeiro lugar. Tá? E as pessoas hoje estão com a cabeça, não sabem para onde vão, que é tanta igreja e cada uma mentindo mais do que a outra. Mas a Bíblia é a verdade. Então vamos ver aqui o que diz aqui em Gênesis capítulo 4, do versículo 14 em diante. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me vê, me achar, me matará? Versículo 15. E o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisses qualquer que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Vocês escutaram bem? Se você não escutaram bem, você pega a Bíblia de vocês lá e lê, né? Em Gênesis capítulo 4, versículo 15 em diante, versículo 14 em diante. Aqui nós vemos aqui, depois que Caim matou Abel, seu irmão, a conversa que ele teve com Deus e que Deus teve com ele. Aqui prova, de uma vez por todas, que já existia pessoas antes de Adão e Eva. Por quê? Deixa eu dizer, é muito simples você entender. Só era Adão, Eva e os 2 filhos. Aqui está dizendo que Caim mata o seu irmão e se apresenta diante de Deus, né? E Caim falou para ele que se todos que vissem ele, mataria ele. Então Deus, diz a Bíblia, Deus colocou um sinal em Caim para que todos que vissem Caim não matassem, mas se matasse ele 7 vezes mais seria castigado. Como é que Deus ia botar um sinal em Caim para que ninguém matasse ele, se não existia mais ninguém além da mãe dele e o pai dele? Porque o irmão dele ele já tinha matado, né? Quem era que ia matar Caim? Mas a prova está aqui que diz que ele saiu da face do Senhor e foi embora, né? Habitar na terra de Nod, do outro lado do jardim. E lá a Bíblia diz que ele conheceu a sua mulher. E a sua mulher deu à luz a um filho, Enoque. E ele edificou uma cidade e colocou o nome do filho. Isso é a maior prova que existe que Caim, que Adão e Eva não eram os primeiros. A prova está aqui. Caim acaba de matar o irmão e Deus expulsa ele, ele vai para lá, para essa terra lá, e lá encontra com a mulher dele. E aonde saiu essa mulher? De onde saiu essa mulher? A Bíblia é bem clara, ela teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. E Deus expulsa Caim. E vai para lá e lá encontra com a sua mulher. De onde saiu essa mulher? Saiu lá do princípio. De Gênesis capítulo 1, versículo 26. De lá que saiu a mulher de Caim. Foi daquele povo que saiu a mulher de Caim.
Aí um vem e diz, não, ele casou com a irmã dele. Rapaz, como é que a pessoa é tão infeliz ao ponto de querer dizer que Caim pecou casando com a irmã, sendo que ele não tinha irmã? Ele só tinha um irmão e matou esse próprio irmão, né? Aí nós vimos quanto a mentira tem imperado durante todos esses anos, quem não sabe quantos anos. E as pessoas, esses picaretas desses pastores, desses padres, que estão com a Bíblia na mão e se diz o cara, que eles são uns caras inteligentes, né? Um colega meu disse para mim que não ia passar a ser evangélico porque o padre era o único que tinha sabedoria, porque o padre estudava 5 anos para se formar. Eu perguntei para ele, tu conhece alguma faculdade de padre nesse mundo? Tu já viu dizer que tem? Aonde tu já viu dizer que tem faculdade para padre? O padre estuda dentro da própria congregação deles, estuda a planejar mentira para enganar o povo, é isso que ele estuda. Ele morreu ano passado. Vamos ver se os padres vão salvar ele na segunda ressurreição. Entendeu? Então, a mentira tem imperado. Agora você sabe, né? Usa aquele versículo lá. Conhecer a verdade, ela o libertará. Vamos ver se vocês ficaram libertos. Então não aceite mais isso. Está provado dentro da Bíblia que Caim, depois que matou Abel, Deus tem um encontro com ele e ele pergunta se todos que vissem ele iam matar ele. Ele disse, não. E Deus pôs um sinal nele para que todos que vissem não ferissem ele, não matassem ele. Mas aquele que tentasse matar ele seria castigado 7 vezes mais. Né? Então, e a Bíblia vai em frente e diz que ele foi para aquela cidade, a cidade de Nod, lá do outro lado do jardim lá, e lá conheceu a sua mulher. Está terminado. Aqui encerramos. Verdadeiramente o que temos ouvido é mentira. Adão não foi o responsável diretamente pela humanidade. Ele só entrou nessa porque pecou e foi expulso do jardim. Tá? Mas vamos para vocês ficarem mais convencidos da verdade, né? Mais convencidos da verdade. Vamos lá para Gênesis 4, 25. Gênesis 4, versículo 25. E tornou a Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim matou. Tá vendo? Agora que Eva vai ter o terceiro filho, veja bem que anterior, lá no versículo anterior, veja bem, lá no versículo anterior, Caim já tinha filho, já tinha edificado até uma cidade com o nome do filho dele, e somente agora que Eva vem ter o terceiro filho, que ela pôs o nome de Sete. Tá? Então está desmentido a mentira dos evangélicos, que disse que Caim casou com a irmã dele. Está desmentido a mentira de todas essas seitas, toda essa religião mentirosa. Está desmentido pela Bíblia aqui. Pela Bíblia. Tá? Que Eva, quando foi ter o terceiro filho, Caim já tinha casado, Caim já tinha até construído uma cidade e colocado o nome do filho dele, quando ela foi ter o terceiro filho. Tá? Então vamos deixar de acreditar em mentira. Tá? Mas você vai ler depois lá, que eu não vou ler, você vai ler. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Aonde você vai ver quando Adão vai ter filhos e filhas. Já com 800 anos é que ele vai ter filha. Desaprovando a mentira que ele diz que Caim casou com a irmã dele. Mais uma vez. Então, gente, vamos acordar. Vamos ler lá em João 5, 39. Lê lá. João 5, 39. Tá? Para vocês não caírem em mentira. Mas eu vou dar um conselho para você, se algum evangélico estiver me vendo aqui, ver esse vídeo. Deixa eu dizer para ti. Você nunca vai entender a Bíblia, você nunca vai ter sabedoria para entender a Bíblia, se você não jejuar e orar. Nunca vai. Tudo que tu escutar vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro.
não vai ficar armazenado, você não vai entender, não vai ter nenhum discernimento por isso. Jesus disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para convencer as pessoas da verdade e para dar sabedoria para as pessoas. Mas para que o Espírito Santo habite em você, tu tem que fazer uma coisa, te libertar da vaidade, dos maus costumes. Não esqueça, mulherada, vocês que são evangélicas, não esqueça, preste atenção. Quando Jacó foi parar no Egito com os filhos dele, primeiro foi José, só foi ele com os filhos. E lá Israel cresceu. E aquele povo que nasceram lá no Egito, eles seguiram todos os costumes daquele povo. Foi ali que Israel já saiu, as mulheres usando brinco, cortando cabelo, usando argola, fazendo tudo. Foi ali que elas nasceram lá, no meio dos costumes dos egípcios, e por isso que quando aquele povo de Deus lá começou a viver desse jeito. Mas você sabe o que foi que Deus fez com eles no deserto? Deus matou todos eles. Matou todos eles. Eles não puderam entrar na terra prometida justamente porque eles tinham seguido o costume egípcio. Onde a mulher cortava o cabelo, mulher usava brinco, mulher usava perfume, mulher usava tudo como aquele povo. Aquele costume dele não era do povo de Deus antes de ir para lá para o Egito. Mas quando saíram de lá, saíram com aqueles costumes, eles não puderam entrar na terra prometida, Deus matou eles. Durante 40 anos, Deus matou todos eles. Só quem sobrou de lá foi Josué e Caleb. Os que entraram na terra prometida foram os que nasceram no deserto. Então não te engana com Deus. Não acha que tu tá seguindo o mesmo povo do Egito, cortando o teu cabelo, te pintando, andando com unha de águia, todas essas porcarias, achando que tu vai pro céu, tu vai pro inferno. Pro inferno não, tu vai ser queimada. Quando Jesus voltar na segunda ressurreição, pro céu você não vai. Você quer dar como prostituta, achando que é serva de Deus? Ainda tem a coragem de subir no púlpito, que é pecado tu subir lá, dizendo que é serva de Deus? Não te engana. Aquele povo não entrou na terra prometida por causa disso, da desobediência. Tá, então não te engana. Você que sou evangélico, não se engana. Tá? Procura ler a Bíblia. Sim, jejuar. Se você não jejuar, tu nunca vai ter sabido. Tem mais uma. Aí vocês jejuam, que eu sei que vocês jejuam, né? Mas como é que vocês jejuam? Vocês comem até meia-noite antes de dormir. Aí quando chega de manhã, não vou tomar café que eu estou em jejum. Aí quando chega 9 horas, vou entregar meu jejum para o Senhor. Aí vai lá e entrega, diz que jejuou. Cria vergonha, isso não é jejum, meu irmão. O jejum é 24 horas, de um pôr do sol do pôr do sol. Outra coisa que você precisa aprender. O dia não começa às 12 horas, como a igreja católica, essa seita mentirosa, ensina. O dia termina e começa o pôr do sol. Quando termina um no pôr do sol, começa outro dia. É assim que funciona o dia. 24 horas, 12 horas de noite e 12 horas de sol. Tá? É assim que é o dia de Deus. Esse dia da igreja católica que não vai te salvar, não vai te livrar de nada. Então o jejum tem que ser 24 horas, tá? Do pôr do sol, outro pôr do sol. Se tu não fizer isso, tu nunca vai entender a Bíblia. Você acha mesmo que esses pastores aí têm a capacidade, tem talento, tem coisa para expulsar o demônio de uma pessoa? Não, tá passando um vídeo que é verdade. Os pastores, quando você chegar numa igreja, tem um monte de gente caindo lá, ele não está endemoniado, o pastor pagou ele antes para fingir que estava endemoniado. É assim que acontece. O cara tá lá cego, ele não tá cego, aí eu fui curado. Mentira, o pastor tinha pagado ele para dizer que era cego. Pode procurar os vizinhos dele e perguntar a verdade. Para ver se alguém vai dizer que ele era aleijado, que ele era cego. Mentira, tudo foi pago. Porque nenhum tem autoridade para fazer isso. Porque são tudo transgressor da lei de Deus. Tenham todos uma boa tarde. Que Deus abençoe vocês com saúde e paz e a família de vocês. Fiquem todos com Deus, sejam felizes. Um abraço.